Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já abriu, por exemplo, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, lá nas últimas páginas, pegou o plano anual da Bíblia, ou de qualquer Bíblia que você tenha usado, e começou a sua leitura anual bem? 1º de janeiro, né? 2º dia de janeiro, você leu Gênesis, você leu Êxodo, e daí você chegou aonde? Em Levítico. E o que aconteceu? Normalmente, muitas pessoas travam em Levítico. Mas muitas vezes não conseguimos ver a profundidade desse texto. E o que eu quero ver com vocês hoje é como a Bíblia de Estudo da Fé Reformada pode nos mostrar, nos ajudar a ver as riquezas teológicas deste livro tão importante na Bíblia. Então, vamos ver alguns detalhes que essa Bíblia traz para nós. A Bíblia de Estudo da Fé Reformada tem 74 introduções. Tem 66 livros. E também temos as demais introduções para grandes seções da Escritura, como os textos poéticos, os evangelhos e assim por diante. E cada um desses momentos, cada um dessas introduções é um poço condensado de sabedoria teológica. Se você vê, por exemplo, uma introdução de algum livro bíblico, você vai encontrar lá dados sobre a autoria, sobre a data, sobre a circunstância, sobre as principais características literárias, sobre os principais temas que estão sendo abordados, sobre assuntos especiais, sobre história da interpretação, sobre o principal tema que é tratado naquela carta, aquele livro, e como aquilo nos aponta para Cristo Jesus. É muita profundidade em poucas páginas, que nos fazem conhecer mais a palavra de Deus. Então, como essa Bíblia pode nos ajudar a investigar mais sobre Levítico? O que eu quero ver com vocês, então, é isso. Como essa Bíblia nos ajuda. Se você abrir na página 155, por exemplo, você vai ver a introdução do 3º livro do Pentateuco. E lá você vai ver que nós temos 3 grandes temas que são trabalhados neste livro. Os 3 grandes temas nós temos são presença, santidade e expiação. Presença, santidade e expiação. Se você está fazendo a sua leitura bíblica anual, você sabe que o povo estava onde? Ele estava ao pé do Monte Sinai. Se você pegar um dos nossos 17 mapas coloridos ao final, ou um dos muitos mapas integrados ao longo da Bíblia, você pode ver a região onde o Sinai fica. E você pode ver que do começo de Levítico até o final, se passa como se eles estivessem ao pé do monte, recebendo a instrução do Senhor sobre como eles deviam viver. E quando Levítico 1:1 começa, então, o texto bíblico nos diz: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. É interessante pensar que quando a tenda da congregação, o tabernáculo é consagrado, a nuvem enche, a glória de Deus vem, só que daí agora Deus fala da tenda. O povo está fora da tenda. Deus está separado ainda do seu povo. E assim o será até o final de Levítico, porque o povo precisa aprender como que faz para estar na presença de um Deus que é santo. E dentre os vários textos que Levítico nos apresenta, traz o texto clássico lá em Levíticos 11, 44 e 45. Vós sereis santos, porque eu sou santo. Se você pegar as referências cruzadas que nós temos nessa Bíblia, você vai ver que é repetido várias vezes em Levíticos isso, bem como em 1 Pedro, e é referenciado em 1 Tessalonicenses. É um texto fundamental para a doutrina da santificação. É um texto fundamental para o livro de Levíticos. Então nós temos um Deus que é santo, que nós não podemos simplesmente nos achegar diante dele. E como que nós então podemos aprender mais sobre a santidade de Deus? Uma das notas que você pode observar
nessa Bíblia, redigida pelo próprio Dr. Sproul, é uma nota nessa página falando sobre a santidade de Deus. Dr. Sproul comenta o seguinte: a palavra bíblica santo tem dois significados distintos. O significado primário é separação ou diferença. Quando dizemos que Deus é santo, chamamos a atenção para a profunda diferença entre Ele e todas as criaturas. Essa diferença refere-se à transcendente majestade de Deus e à sua augusta superioridade, por cuja virtude Ele é digno de nossa honra, reverência, adoração e culto. Ele é outro e diferente de nós, em sua glória. E continua: o significado secundário de santo refere às ações puras e justas de Deus. Deus faz o que é correto. Ele nunca faz o que é errado. Deus sempre age de maneira justa, porque essa natureza é santa. Assim, podemos fazer distinção entre a retidão interior de Deus, sua natureza santa, e a retidão exterior de Deus, suas ações. Nós começamos então a compreender um pouco mais sobre a santidade de Deus que Levíticos nos apresenta. E nós podemos ver que a santidade de Deus não é algo que você brinca. Levítico deixa isso muito claro quando Nadab e Abiú tentam oferecer incenso estranho. Adorar a um Deus que é santo, 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 é algo perigoso. É algo que é tanto glorioso e maravilhoso, quanto algo que desperta terror, se nós não estamos conforme aquilo que Ele prescreveu. E você pode ver no artigo do Dr. Sinclair Ferguson, lá ao final da Bíblia, dos 3 artigos temáticos que nós temos nesta Bíblia, o que ele explica sobre a adoração a Deus. Ele escreve: a adoração deve ser determinada pelo Deus que revelou. Não devemos transformá-la em entretenimento, nem introduzir práticas desprovidas de fundamento na Escritura. Então, como nós adoramos esse Deus? Esse Deus que é fogo consumidor. Como o Deus que é santo, 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 pode habitar no meio de um povo que é pecador? É aqui que nós chegamos ao terceiro grande tema de Levítico. O terceiro grande tema é expiação e purificação através de um sacrifício intermediado por um sacerdote. Mas o que é expiação? Se você abrir uma das mais de 20.000 notas de comentários bíblicos, você vai poder ver isso no próprio texto bíblico explicando que literalmente significa encobrir. A morte do animal no lugar do pecador encobre ou protege o adorador da santa ira de Deus. É interessante, por exemplo, quando você está em Levítico, você vê a nota sobre o dia da expiação, aquele grande dia onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para aspergir sangue no propiciatório. Agora, o que é isso? O que é propiciatório? Talvez se você não saiba, você pode ler um dos comentários que diz, literalmente, cobertura da expiação, ou lugar da expiação. Simbolicamente, Deus revela o Evangelho por meio dessa tampa da arca. A arca contém 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Visto que todos os humanos têm violado os mandamentos morais de Deus, a justiça de Deus demanda morte. Deus proveu o único meio de expiação para o seu povo escolhido e para a sua reconciliação com Ele. O sangue expiatório sobre a tampa da arca. Esse é o meio. Essa tampa embebida de sangue é o ponto de encontro do Deus Santo com o povo profano. Ele lembra o santuário celestial, onde Cristo entrou com seu próprio sangue. Sangue que é eficaz para todos os pecados pretéritos, presentes e futuros do seu povo. Essas notas e esses comentários vão levar você para entender o que o Levítico diz. Que nós podemos estar na presença de um Deus que é santo, 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 por causa da expiação de Cristo Jesus. E daí você volta para a introdução do livro de Levítico, e você pode ver como outras formas que esse texto nos aponta para Cristo.
Esse é um texto bíblico que nos fala muito sobre pureza e impureza. Se você toca alguma coisa impuro, você fica impuro e você não pode entrar na presença do Senhor. Mas quando o Senhor encarna e Ele toca o impuro, a pureza dele é transmitida. E então nós temos a lepra sendo curada, a mulher hemorrágica se vendo livre. E agora esse livro que muitas pessoas travam, nos aponta para Cristo de forma gloriosa. E nos ensina sobre o papel de sumo sacerdote de Cristo Jesus. E daí você então pode olhar para uma dos 11 credos, confissões e catecismos que nós temos, para um deles. E você pode agora aprofundar o seu estudo sobre o ofício sacerdotal de Cristo. O papel de Jesus como sacerdote. Você pode ler, por exemplo, a pergunta 25 do breve catecismo de Westminster. Tão belo, que diz: como Cristo exerce as funções de sacerdote? Cristo exerce as funções de sacerdote oferecendo-se a si mesmo, uma vez em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazer contínua intercessão por nós. Amados, quanta riqueza de conteúdo, de teologia, de doutrina nessas páginas desse livro que muitas das pessoas ignoram, chamado Levítico. A Bíblia de Estudo da Fé Reformada quer ajudar você a se aprofundar na Sagrada Escritura para ver aquilo que a Sagrada Escritura de fato é: ouro precioso, mais doce do que o mel. Ela foi preparada cuidadosamente para você ter uma experiência de discipulado singular para todas as fases da vida cristã. Então, nessa Bíblia, na Bíblia de Estudo da Fé Reformada, você vai poder contar com mais de 70 notas teológicas, cunhadas pelo editor-geral R.C. Sproul. Você vai poder contar com mais de 20.000 comentários, elaborados por 75 pastores e teólogos distintos de todo o mundo. Tem 13 artigos temáticos preciosos ao final da Bíblia, trabalhando sobre a palavra de Deus e adoração. Tem 8 introduções para sessões gerais e 66 introduções para cada livro. Tem 11 credos, confissões e catecismos para você aprender a sabedoria de mais de 2.000 anos de fé cristã. Você vai encontrar uma Bíblia que tem fidelidade e erudição. E recursos. 41 mapas integrados e 16 mapas coloridos. Tabela de peso e medidas. Plano anual de leitura bíblica, tudo acessível para você. E conforme nosso irmão Paulo bem nos ensinou, nós contamos com a Almeida Revista Atualizada. Eu gosto tanto de... Agora que eu entendi por que é tão bom ler a Almeida em voz pública na igreja. Ela foi preparada para isso. E uma das vantagens que você vai encontrar na Bíblia de Estudo da Fé Reformada é poder ter a Almeida diagramada de forma poética nos profetas. Nós temos um livro bíblico, uma Bíblia de Estudo, que tem mais de 2.500 páginas e mais de 1 milhão de palavras explicativas que tem rigor bíblico e acadêmico. E você pode ter essa Bíblia em várias versões. Nós fizemos elas em lindas capas, desde a capa dura Bordeaux. Você pode também ter a capa luxo preta, azul marinho, vinho e marrom. Ou também adquirir a capa preta de couro legítimo. Todas elas contam com um acabamento refinado de qualidade. Para você ter ela por muito, muito tempo. Para você preservar para gerações futuras uma Bíblia que é um acervo teológico. Ela vem com um estojo para proteção. Ela vem com uma costura para proteger as folhas. Ela vem preparada não só com rigor teológico, mas também com rigor de design. Essa Bíblia é um grande marco na nossa vida. Então nós agradecemos à Sociedade Bíblica Brasileira. Nós agradecemos ao Ministério Ligonier pelo apoio, pela parceria
em concretizarmos esse sonho do pastor Ricardo. E agradecemos a cada um de vocês, nossa comunidade fiel. Nós oramos para que essa Bíblia, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, possa ser um grande recurso para o seu discipulado e o seu estudo da Palavra de Deus. Você pode acessar mais informações no site bibliadeestudo-da-fé-reformada.com. Que Deus abençoe vocês e que essa Bíblia seja um grande instrumento abençoador. Amém.